Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Uma boa noite a todos vocês. Eu sou o Rafinha e estou aqui de novo para falar da Copa do Brasil das quartas de finais, mais necessariamente do jogo entre Atlético Goianiense e Corinthians, e São Paulo e América Mineiro. Mas antes de falar dessas partidas, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe aí com os amigos, tá? Beleza, minha gente? Bom, minha gente, vamos começar a falar do jogo que vai abrir a rodada aí para os times paulistas, né? Que é o Corinthians e Atlético Goianiense lá em Goiânia. Jogo esse que seria no Serra Dourado. O Atlético Goianiense pediu para jogar no seu estádio e a CBF autorizou. O Corinthians deve vir com algumas mudanças aí, mantendo o esquema de rodízio, já que o Vitor Pereira adotou esse sistema e está dando certo, não tem muito o que reclamar dele, certo? Cássio, que já vem com problemas desde o jogo contra o Curitiba, passou por avaliação, não estava apto, tanto é que ele não jogou contra o Atlético Mineiro, inflamou um pouco mais. Então o departamento médico do Corinthians e a comissão técnica estão com cautela quanto ao Cássio. Já o Renato Augusto e o Júnior Moraes continuam de fora da partida. O William deve ser reserva por ter jogado contra o Atlético Mineiro e também está com um inchaço no ombro que ele lesionou no jogo da Libertadores contra o Boca Juniors, tá certo? Um possível Corinthians para esse jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Caso o Cássio não jogue, que eu acredito que não vai jogar, eu acredito que vai jogar o Carlos Miguel, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton, Cantígio, Juliano, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. O William tá naquele esquema, né? Joga um jogo, descansa um. Só entra no jogo se for bem necessário mesmo. Caso contrário, ele descansa, já pensando no próximo jogo do Corinthians. Porque se o William se machucar, será um grande desfalque aí pro Corinthians, já que ele é um dos poucos jogadores aí que tem a facilidade do drible, da arrancada, de abrir defesas fechadas, né? Os outros jogadores já são mais de toque de bola, não tem a facilidade do drible como tem o William. E o Corinthians hoje fechou a contratação do Fausto Vera, né? Já tinha sido confirmado ontem e hoje já mandou a documentação e provavelmente ainda hoje ele aparece no bid, mas dificilmente ele vai para o jogo amanhã, já que a inscrição tem que ocorrer 48 horas antes do jogo acontecer. Portanto, o Fausto Vera não será amanhã que ele vai se estrear com a camisa do Corinthians. Mas provavelmente aí no final de semana ele deve ganhar umas minutagens aí com o técnico Vitor Pereira. Uma notícia muito importante aí, não só para a torcida do Corinthians, mas para todas, né? O Ministério Público, né? A Justiça determinou aí, deu causa ganha aí para as torcidas e as torcidas poderão levar mastros para hastear as bandeiras no estádio, para ficar aquela festa bonita, né? Já que os mastros não tem problema nenhum, não são os mastros que batem nas pessoas, são as pessoas que pegam os bambus, mastros, para bater nas outras pessoas. Porém, vai depender muito do Ministério Público e da Polícia Militar. Portanto, a Justiça determinou uma coisa, porém, o Ministério Público pode recorrer e a polícia pode negar o acesso dos mastros aos estádios, mesmo com o aval da Justiça. O que é uma pena, né, caso a Polícia Militar intervenha nessa e proíbe, já que o papel da Polícia Militar é dar segurança à população e não vetar nada, proibir o direito de ir e vir. Tem que ter cerveja dentro do estádio e tem que ter duas torcidas dentro do estádio. A Polícia Militar tem que dar a segurança que ela é paga para isso, não para vetar nada, tá certo? Já o Atlético Goianiense, que vai jogar contra o Corinthians amanhã, ele vai ter bastante desfalques aí, já que bastantes dos jogadores que foram contratados nessa janela aí são jogadores que já foram de outros times e já jogaram a Copa do Brasil, então não pode. No caso do Camutanga e Raudinei, que estavam no Náutico e defenderam a equipe pernambucana na competição da Copa do Brasil na primeira fase, e o William Maranhão também jogou pelo Santos, e o Kelvin também jogou pelo ABC. Então esses 4 jogadores, não irão para campo amanhã. E o Atlético Goianiense pode contar aí com o zagueiro Lucas Gasal e o meio-campista João Pedro.
e o atacante Ricardinho. Esses aí devem estar ali, pelo menos relacionado ali no banco de reservas para jogar contra o Corinthians. Não temos a escalação do time do Atlético Goianiense, não achei nada na internet referente ao jogo de amanhã, referente à escalação. O técnico Jorginho vem fazendo aí bastante suspenses aí para enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil. Sobre esse jogo aí, o meu palpite é que o Corinthians já consiga a classificação já no primeiro jogo, sem grandes sofrimentos, e deve chegar lá em Goiânia e ganhar de pelo menos os 2 ou 3-0 e garantir a sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Já o outro jogo, que será na quinta-feira às 8 da noite, entre São Paulo e América Mineiro no Morumbi, o São Paulo, que tem a volta de alguns jogadores, porém ainda é um time bastante remendado por contusões e cartões amarelos, suspensões, essas coisas. Desgastes físicos também. O Alisson, que se recuperou de um entorse no joelho, vem trabalhando normalmente aí. É bem provável que apareça pelo menos no banco de reserva, já que o São Paulo não vai contar com muitos jogadores. E tem o Patrick, que veio aí, sentiu um edema, sentiu uma lesão na coxa e foi constatado aí um edema, né? Então provavelmente o Patrick deve ficar fora aí de 2 a 3 jogos, que foi a mesma lesão do Léo, né? O zagueiro Léo, que sentiu também um edema na coxa esquerda e foi substituído no jogo contra o Fluminense. E graças a Deus, Léo e Miranda já estão de volta aí, treinaram normalmente, não sentiram nada e provavelmente vão formar o trio de zaga com o Diego Costa, certo? Então o São Paulo deve vir com uma escalação bastante diferente da que vinha jogando antes. Já que antes aí com as lesões e cartões amarelos, essas coisas, o São Paulo vinha sofrendo muito. Jandrei é outro que deve aparecer nos titulares. Já fez um trabalho ontem sozinho, né? Mas evoluiu bem o quadro clínico dele. Não deve mais estar sentindo dores, porém estão trabalhando com cautela para que ele volte com segurança e não sinta mais a contusão que ele sentiu da pancada também do jogo contra o Fluminense. Então o São Paulo deve vir da seguinte maneira: caso o Jandrei esteja apto para o jogo, o Jandrei deve ir para campo com Diego Costa, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Nestor e Wellington, Luciano e Caleri. Já uma equipe um pouco mais encorpada da que jogou contra o Fluminense, da que jogou contra o Atlético Mineiro, da que jogou contra o Internacional e que jogou também contra o Goiás. Alguns gols do que o São Paulo tomou nessas partidas aí, o Jandrei, por exemplo, não tomava. O segundo gol contra o Fluminense, o Jandrei não tomaria. Os 2 gols contra o Internacional, o Jandrei não tomaria, o São Paulo teria saído com uma vitória. Pelo menos um dos gols contra o Goiás, o Jandrei também não tomaria. Então, o Jandrei fez muita falta assim, nesses 3 jogos que ele se contundiu e ficou afastado aí por lesão. Já o América Mineiro aí, que contratou o meio-campo Benítez, também não deve jogar contra o São Paulo, já que tenho certeza que ele atuou contra o Grêmio. Não achei a notícia, porém ele já está treinando, porém não deve ir para campo na quinta-feira contra o São Paulo, já que é um campeonato que a CBF não permite, que nem a Sul-Americana. Se você jogou a primeira fase em um time e foi para outro, na segunda fase você pode jogar. A Copa do Brasil não. Você jogou, você está fora. Então, o Benítez não deve jogar contra o São Paulo, nem lá e nem aqui nem lá, né? O primeiro jogo é aqui. E o segundo jogo no dia 17 lá na Toca do Coelho, lá no Horto, né? O América Mineiro, que vem fazendo uma campanha muito boa na Copa do Brasil, mas o brasileiro vem sofrendo aí, lutando pela parte de baixo da tabela, deve encarar o São Paulo da seguinte maneira: Matheus Cavicchioli, Patrick, Luan Patrick, Éder e Danilo Avelar, Lucas Cal, Pedrinho, Felipe Azevedo, Juninho, Mateuzinho e no ataque o Henrique. O time do América Mineiro é um time muito rápido e arisco.
Não é porque está brigando na parte de baixo da tabela que o São Paulo tem que menosprezar, não. Se o São Paulo não tomar cuidado com o América, é surpreendido em pleno Morumbi. Quem não se lembra do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e América Mineiro, né? Onde o América Mineiro foi superior até os 30 e poucos no primeiro tempo, sendo que em 20, 30 minutos era para ter uns 3, 4-0 para o América. Bola na trave, Jandrei pegando 3, 4 bolas difíceis, bola raspando a trave. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado com esse jogo de quinta-feira, porque o América não é esse time morto que todo mundo acha, tá certo? Vamos com cautela, porque são 2 jogos, são 2 partidas ida e volta. Não adianta ir com muita sede ao pote, mas se tiver a oportunidade de matar a partida em casa, o São Paulo tem que matar. Então, esperamos que o São Paulo faça uma boa partida aí, que o Rogério Ceni seja abençoado aí sem as lesões, né? Já que as lesões vêm prejudicando bastante o São Paulo nessa temporada. Então, minha gente, vamos lá. Meu palpite para esse jogo: 3-1 para o São Paulo. São Paulo vai ir afora e vai ganhar de 3-1. E vai conseguir também a sua classificação para a Copa do Brasil, para a semifinal da Copa do Brasil. Bom, minha gente, dos jogos é isso aí. O São Paulo também contratou aí, finalizou a contratação. Não saiu no site oficial do São Paulo, mas a documentação já foi encaminhada para a CBF para ser inscrito no bid do Giuliano Galopo. Ele é um segundo volante ali, joga com a camisa 8, né? Joga no lugar do Nestor, no caso, né? Ele sabe defender e dizem que sabe armar uma equipe. Dizem que é um jogador ambidestro, que faz gol de todos os jeitos. Por que eu falo que dizem? Porque assim, eu não acredito nesses factoides, nesses vídeos compilados de internet. Eu prefiro ver o jogador jogando no meu time, dentro do esquema encaixado, para ver como ele vai se sair. Por quê? Esses vídeos compilados de internet aí só pega os melhores momentos do cara, não pega os lances ruins dele, as bolas que ele perdeu, que originou o gol, os gols feitos que ele perdeu, certo? Mostrar gol de vôlei é uma beleza, tá? Aí tá uma tranquilidade, o cara fez um belo gol, mas e o decorrer do jogo? Tem que ver como é que ele foi, né? Não é só mostrar os lances ali e achar que é um craque. Vamos devagar. E também teve uma notícia sobre o goleiro John. Também não sei se é verdade, porque assim, o Santos desmente, os jornalistas ficam, um falando que é verdade, que tem informação, outro fala que não é. Que o goleiro John foi liberado sim pelo Lisca, que não tem interesse de usar o John e que ele foi avisado para procurar outro clube. Porém, o Santos aceita vender, só que é por 6,5 milhões de reais. No mínimo, no mínimo. E o Santos tem interesse no Toró do São Paulo. O Lisca doido também aceitou também o Toró. Então vamos ver se isso vai acontecer. E o Toró, mais uma parte em dinheiro, e o John vem para o São Paulo. Não acha esse John tudo isso também. Vamos devagar com a dor aí. É apenas um moleque. Pouco que jogou aí, quando jogou, foi relativamente bem, porém falhou demais e a torcida do Santos desceu a lenha nele um tempo atrás aí, principalmente depois da Libertadores, quando ele falhou no gol do Breno Lopes. Então vamos devagar aí com essas informações, com esses achismos, porque assim, se o John era o terceiro reserva do Santos, era o João Paulo, o Jandrei e o John, porque agora ele vai vir para o São Paulo para ser titular absoluto. Não tem noção uma coisa dessa, tá certo? Então vamos devagar com esse John aí também, que se vier para o São Paulo, vamos devagar, que o Santo é de barro, e vamos esperar para ver o que acontece com ele dentro de campo. O que hoje em dia é fácil o jogador ser jogador de internet, na hora que entra para campo, a história é outra, tá certo? As outras 2 partidas da Copa do Brasil, minha gente, Flamengo e Atlético Paranaense, que também é amanhã, às 21h30, e Fortaleza e Fluminense na quinta-feira, às 8h30. Então, assim, quem passar de São Paulo e América Mineiro pega o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense. E quem passar de Atlético Goianiense e Corinthians pega o vencedor de Fluminense ou Fortaleza. Essa competição Copa do Brasil está maravilhosa, está muito boa de se acompanhar, tá certo? Então, minha gente, na sexta-feira aí a gente volta aí já para falar do Campeonato Brasileiro e de quem se deu bem aí na rodada aí da Copa do Brasil, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até sexta-feira, tá certo?